Hoje é o dia do desaparecimento de um discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakur Prabhupada, o irmão espiritual de Srila Siddhar Maharaj. O nome dele é Shripa Bhakti Hridai Bon Maharaj. Ele foi o primeiro que veio para o Ocidente pregar. A maioria das pessoas acham que, que foi a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mas não. Foi Bon Maharaj o primeiro, ele pregou na Inglaterra, e claro que ele não teve o tanto quanto Prabhupada conseguiu divulgar. Mas ele foi o primeiro, ele foi para a Inglaterra, sob a orientação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakur Prabhupada. Ele pregou um tempo na Inglaterra e depois voltou. Eu vou postar depois alguma coisa sobre ele quando acabar o programa. Eu já separei o material. Acabando o programa eu vou postar no grupo do Templo de São Paulo. E é sempre bom Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj falar. Eles sempre falavam que temos que saber, é bom saber sobre a vida da personalidade que apareceu ou desapareceu, ou um avatar de Krishna, um devoto, enfim, é bom sabermos. Então, se não soubermos, é só glorificá-lo. Mas nós temos um texto de Srila Siddhar Maharaj, então eu vou postar depois, não deu tempo ainda de postar hoje, mas ao término do programa eu vou postar, aí todos leiam em casa, porque é muito interessante, é auspicioso na verdade, né? A gente saber a história de um devoto tão elevado e recebeu o sannyasi também de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakur Prabhupada. É um dos 18. Srila Bhaktisiddhanta só teve 18 sannyasis e ele é um deles. Srila Siddhar Maharaj é outro. São poucos que receberam sannyasi de Srila Bhaktisiddhanta. Então vamos começar a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta durante a transmissão, pode fazer. Tá? Não tem problema nenhum, é só escrever nos comentários. Temos aqui hoje presencialmente o Jaya Krishna Prabhu e a Vanessa, como sempre. Então, eles estão aqui mais um dia conosco, presencial, e vocês aqui, a maioria também, são sempre os mesmos que estão online. Então, vamos começar a leitura. Vamos continuar a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. E o título, né, o capítulo é Amigos dos Caídos. Você pega a caixinha aí? Só um minutinho que a caixinha de som não está aqui. Ela gravou hoje. É continuação. Certa vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu teve uma conversa secreta com Nityananda Prabhu em Jagannatha Puri. Alguns dizem que Mahaprabhu pediu a Nityananda Prabhu que fosse a Bengala e se casasse. É nossa opinião que, devido às pessoas ditas de alta classe andarem muito cheias de vaidade, foi pedido a Nityananda Prabhu que se aproximasse das massas. Por ter sido ordenado a se misturar com eles de modo muito familiar, devido aos objetivos da pregação, foi considerado necessário que ele se casasse. Caso contrário, se ele se misturasse com muita familiaridade com homens de família, poderiam ter sido levantadas acusações quanto a seu padrão de renúncia. Para aprofundar esse objetivo, ele se casou. Ele teve de adotar essa política e aceitar essa atitude. Ele pode ter recebido essa instrução de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essa não foi sua própria decisão. É claro que casar ou não casar nada significava para ele. Então, Mahaprabhu em Puri
pediu para Nityananda Prabhu, que também estava em Puri, para voltar para Bengala e casar-se. E para quê? Para ficar mais próximo dos chefes de família. É uma orientação de Deus, de Mahaprabhu, o seu irmão mais novo, e ele seguiu. Ele se casou sim. Agora acho que continua a história, eu não escutei ainda esse áudio, mas eu li esse livro também tem muitos anos, eu não lembro. Mas eu creio que Srila Siddhartha Maharaj vai contar a história com quem ele se casou, né? Com quem Nityananda Prabhu casou, enfim, vai ser tudo descrito. No Bhakti Ratnakara, descreve-se como ele entrou em contato com sua consorte eterna, Janavadevi. Parece que quando pregava por toda Bengala, ele pregava na casa de Suryadasa Pandit, pai de Janavadevi, e irmão de Gauridasa Pandit, quem já seguia Gaura Nityananda. Suryadasa ajudou-o de modo íntimo em seu trabalho de propaganda, já que sua casa era uma boa base. Suryadasa tinha 2 filhas e ofereceu a Nityananda Prabhu uma delas em casamento. Em última análise, Srila Nityananda Prabhu e Srimati Janavadevi são associados eternos. Ainda que seu casamento aparentemente tenha ocorrido devido à necessidade, na verdade fazia parte de seu lila eterno. É claro que alguns assim chamados sannyasis aproveitam disso para abandonar seus votos de celibato e se casar. Eles dão o casamento de Nityananda como desculpa. Mas não é um fato comprovado que Nityananda Prabhu tenha sido sannyasi. Na verdade, o nome Nityananda é um nome brahmachari. Ananda é um sufixo adicionado ao nome de um brahmachari. Ananda, Swarupa, Prakasha e Chaitanya são diferentes tipos de nomes brahmacharis. O nome Ananda também é visto na ordem de vida sannyasa, mas não encontramos título de sannyasa mencionado para Nityananda Prabhu. Também não há menção em nenhum lugar sobre um sannyasa guru para Nityananda Prabhu, ainda que saibamos que seu Diksha Guru tenha sido Madhavendra Puri, o guru de Adwaita Prabhu e Ishvara Puri. Nityananda Prabhu é conhecido como um Avaduta. Avaduta não significa sannyasi, mas alguém que não é muito particular a respeito de suas práticas externas e às vezes faz coisas que não deviam ser feitas. Quando uma pessoa exaltada é vista ocupada em práticas inferiores, ele é considerado um Avaduta. Entende-se que ele está acima daquilo, mas suas práticas são de uma natureza inferior. Ava significa inferior e Duta significa que ele pode tanto remover quanto purificar. Então aqui está sendo falado, começando a falar a história, que Nityananda Prabhu, ele casou com a filha de Suryadas Pandit, Janavi ou Janava, depende, né? Alguns falam de uma forma, outros falam de outra. E, na verdade, ele vai continuar a contar a história aqui. E Nityananda Prabhu não tem nenhuma prova que ele foi sannyasi. Não tem descrito o nome do guru sannyasi dele. É provável que ele não tenha recebido sannyasi, que ele sim era brahmachari, mas não sannyasi. E o guru iniciador dele, o Shiksha Guru dele, o Diksha Guru dele é Madhavendra Puri. Ninguém mais, ninguém menos que Madhavendra Puri, que é o guru de Isvarapuri, que é o guru de Mahaprabhu. Então, não há nenhuma prova que ele foi sannyasi. E como foi dito por Srila Siddhartha Maharaj, alguns sannyasis querem abandonar o voto de sannyasi, eles querem se casar, e eles dão a desculpa de Nityananda Prabhu. Na verdade, não só sannyasi, todo mundo dá desculpa. Nós somos campeões em dar desculpas. Sempre estamos dando desculpa. Não queremos fazer a prática correta, damos uma desculpa. Não queremos ir ao templo, damos uma desculpa. Para não cantar as 16 rondas por dia, damos uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Mas quando nós damos desculpa, estamos enganando a nós mesmos.
A pessoa que dá desculpa, ela acha que está enganando o outro, enganando o guru, enganando o outro. Não, ela está enganando a si mesma. A desculpa, sempre tem uma desculpa. Sempre tem um argumento. Por que você não fez? Eu não fiz por causa disso, disso, disso e disso. É raro a pessoa que fala, eu não fiz porque eu estava com preguiça. É muito raro isso. Eu não fiz porque eu não estava com vontade. Ninguém assume. A verdade é que ninguém assume o motivo real, por que não fez, por que não praticou correto ou por que caiu. Então, como foi dito, né, o sannyasi caiu. Qual o motivo dele cair? Ele põe a desculpa, ele fala, não, mas Nityananda Prabhu também fez isso. O sannyasi, Srila Siddhar Maharaj fala, ou ele cai por Kanaki, ou Kamini, ou Pratista. Como um Grihasta também. Mas ele, Srila Siddhar Maharaj fala, o sannyasi, ele começa a cair em primeiro lugar, por dinheiro. Quando ele começa a usar o dinheiro que dão para ele, para a missão, ele começa a usar para ele, esse é o primeiro sinal de queda. É o primeiro ponto que Maya vai pegar ele. O segundo ponto é fama. E o terceiro é Kamini, mulheres. Ele começa a querer usar as mulheres não para o serviço, para o benefício dele próprio. E aí ele cai. Srila Siddhar Maharaj deixa muito claro isso. E alguns dão desculpa que Nityananda Prabhu também era sannyasi e se casou. Mas como foi dito aqui, ele não tem nenhuma prova que ele foi sannyasi e mesmo que ele tivesse sido, foi orientação de Mahaprabhu, o próprio Deus, para se associar com os grihastas, para se associar com os pais de família e pregar. Então, temos que ver muito bem isso. Por isso que é perigoso, às vezes, lermos uma escritura e não ter um guru explicando como o Srila Siddhar Maharaj explica. Você lê em algum local e fala, Nityananda Prabhu também casou. Eu também vou largar a ordem renunciada e vou casar. Se Nityananda Prabhu casou, por que eu não? Então, por isso tem a explicação de Srila Siddhar Maharaj. Os livros da missão, todos eles, os gurus, né, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, e os 4 que Srila Chara Maharaj escreveu, de próprio punho, eles falam o quê? Eles dão mastigado, eles dão a teoria mastigada, eles dão o conhecimento mastigado, tudo já pronto para nós assimilarmos, já vem palatável, porque se você lê algo que o guru não explicou, é muito difícil de compreendermos e se formos compreender, vamos interpretar da forma errada. Por isso, temos que primeiro ler todos os livros da missão. E Srila Janardana Maharaj, quando esteve aqui no Brasil, há muitos anos atrás, numa aula dele, ele falou, vocês têm uma fortuna, Shripad Tapasi Maharaj traduziu quase 30 livros. Nós temos uma fortuna, tudo em português. Ele falou, você começa a ler escolhe uma sequência de livros, começa a ler, vai até o último. Quando você acabar o último, vai demorar um tempo, porque são muitos, você volta no primeiro. Ele falou, não há necessidade de ler mais nada. Tem tudo aí. Srila Janardana Maharaj falou isso. Então temos que seguir os conselhos dos grandes devotos sênior. Nós temos vários devotos sênior, Srila Ashara Maharaj, Srila Janardana Maharaj, enfim, temos vários devotos sêniors. Srila Chara Maharaj abandonou o corpo, sim, mas tem devotos sêniors para nos instruir, e já nos instruíram. Tem os livros, e tem Niriha Maharaj, Srila Bhakti Tilaka Niriha Maharaj, que é o sucessor de Srila Chara Maharaj. Então nós temos muita informação, nós temos muitos mestres para nos orientar. Não dê desculpa. Todo mundo dá desculpa. Eu dou desculpa, você que está assistindo dá desculpa, eles que estão aqui presencialmente também dão desculpa. Uma vez ou outra vai dar uma desculpa. Se não deu ainda, vai dar algum dia. É muito raro o devoto que não mente. É muito raro. No mundo material, claro, todo mundo mente. Mas é muito raro um devoto que não mente. Srila Siddhar Maharaj nunca falou uma mentira na vida. Srila Govinda Maharaj nunca falou uma mentira na vida. E Srila Acharya Maharaj falou que
uma das qualidades muito, muito elevadas de Niriha Maharaj é que ele nunca mentiu na vida. Então, ele não dá desculpa. Por quê? Porque ele não mente. Quem dá desculpa está mentindo para si mesmo e para o outro. Então, isso é muito importante. Vamos continuar a leitura. Alguém tem alguma pergunta? Tem pergunta, Vanessa? Tem, Jackie? Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem está conosco hoje aqui enquanto isso. Dayal Govinda Prabhu, Amrita Didi, Ananda Moy Prabhu, Panchatata Prabhu, Krishna Prabhu, Vijayaksha Prabhu, Mathuranati Prabhu. Hoje os homens estão dominando. A Ana Purnadidi, o Adipurusha Prabhu, José Luiz Marques também conosco. Hoje tem muito mais homens do que mulheres, normalmente é o contrário, mas hoje tem muito mais homens. Mas, enfim, importante, a alma não tem sexo. Estamos num corpo masculino ou feminino, mas a alma não tem sexo. Então vamos continuar a leitura. Se alguém tiver alguma pergunta ao término da leitura dessa parte aqui, pode fazer a pergunta. No Bhakti Ratnakara, descreve-se como ele entrou em contato com sua consorte eterna, Janavadevi. Parece que quando pregava por toda Bengala, ele pregava na casa de Suryadasa Pandit, pai de Janavadevi, e irmão de Gauridasa Pandit, quem já seguia Gaura Nityananda. Nityananda Prabhu quebrou o bastão único de sannyasi, Ekadanda, em 3. Isso indica, ao tomar sannyasi, a ordem de vida renunciada, não devemos aceitar uma, mas 3 dandas, o que simboliza a dedicação do corpo, da mente e das palavras no serviço ao Senhor. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada também se inspirou nesta ação de Nityananda Prabhu para dar Tridanda Sannyasi a seus seguidores, em contraste ao Ekadanda, costumeiro antigamente na Bengala. O sistema de Tridanda Sannyasi era costume no sudeste da Índia com os Vaishnavas seguidores de Ramanujacharya. Então, aqui, Srila Siddhar Maharaj está explicando Ekadanda. O que quer dizer Eka? Eka quer dizer 1. Ekadashi. Dashi é 10. Eka 1. Ekadashi. O 11º dia. Então, Ekadanda. Danda quer dizer vara. Quando a gente faz Dandavat Pranam, a gente fala para o outro Dandavat Pranam. Pranam é reverência. E Danda é vara. Reverência é como vara. Os homens fazem reverência como vara. As mulheres não fazem a reverência como vara, elas fazem a reverência apoiando a testa no chão, os joelhos e os pés. Então, Ekadanda. E aí, Nityananda Prabhu quebrou a Ekadanda, uma vara que tinha Mahaprabhu, de sannyasi. E ficaram 3, ele quebrou em 3 partes. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele instituiu a Tridanda Sannyasi. E como foi falado, no sul da Índia, era comum Tridanda Sannyasi, os seguidores de Ramanujacharya também, mas é Gaudiya Vaishnavismo, através de Srila Bhaktisiddhanta, que instituiu a Tridanda Sannyasi. E o que quer dizer a Tridanda? São 3 votos que o sannyasi faz ao receber o sannyasi, a Tridanda. Ele faz o voto de entregar o corpo, a mente e as palavras somente a Deus. Ele faz o voto, não que ele siga. O ideal é claro que é ele seguir. A maioria dos sannyasis, isso é muito difícil. Isso é muito, muito, muito difícil, a pessoa dedicar o corpo, a mente e as palavras totalmente a Deus, ao serviço a Deus. Mas ele faz um voto para o guru dele. É um dos votos que ele faz, é a Tridanda Sannyasi. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada que instituiu isso no Gaudiya Vaishnavismo. E
e Srila Bhaktisiddhanta introduziu-o para a era moderna. A abordagem de Nityananda Prabhu era até certo ponto peculiar. Sua estratégia era de elevar os mais caídos. Como Napoleão, cuja política era atacar a posição mais forte do exército oponente, Nityananda Prabhu desejava capturar os mais pecaminosos. Em geral, pensamos que um santo foge deste mundo de Maya e vai para um local solitário onde pode viver numa caverna e se dedicar à meditação. Os santos da Índia em geral pregam: abandone tudo, vá para um local solitário na selva, encontre uma caverna e envolva-se plenamente em compreender Deus. Mas nosso Guru Maharaj era diferente. Como Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, ele queria atacar Maya. E como um grande general, ele declarou guerra totalitária à ilusão e até mesmo a outras concepções de religião existentes. Ele pensava: porque existe essa compreensão e concepção equivocadas? Tudo pertence a Krishna, é pleno e simples e doce. Como podemos pensar que isto é para mim e aquilo é para ele? Por que deveríamos permitir que esta concepção equivocada se sustente por aqui? Ataquem-na e esmaguem a coisa toda. Ele nos disse que Kirtana significa pregar contra a concepção equivocada. Como soldados, vocês devem ir de porta em porta a pregar a consciência de Krishna, o interesse de Krishna, o conceito Krishna. Se as pessoas entenderem que tudo existe para Krishna, serão salvas. Então veja só a orientação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Vocês têm que pregar de porta em porta. E a gente está prorrogando, né? Eu sempre falo isso, mas a gente nunca sai na rua para pregar. A gente tem que sair distribuindo panfleto, tem mais de 7.000 panfletos. A gente precisa se reunir, de repente, sábado depois do almoço, ou sábado de manhã, melhor ainda, porque depois do almoço já tem o programa da noite, e aí vai atrapalhar na hora da cozinha, de cozinhar e tal. Então, nós podemos marcar algum sábado de manhã, ou domingo à tarde. Domingo à tarde é um ótimo horário também do programa que acaba 1h, 1h30, nós almoçamos. Domingo à tarde é um dia excelente. Podemos fazer isso. Agora não está mais chovendo, né? Estamos num período de seca, não chove à tarde. Então é um ótimo dia, domingo à tarde. Podemos fazer já esse domingo. Podemos marcar quem quiser, vem esse domingo, participa do programa da manhã, almoça conosco. Se não conseguir participar do programa, venha honrar Prachada na hora do almoço. Vamos sair mais ou menos 1h30, 2h para distribuir os panfletos. Aí voltamos e fazemos o programa da noite. É a orientação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Srila Maharaj sempre falava: pregue de porta em porta. Pregue de porta em porta. Temos aqui o Jaya Krishna Prabhu, ele está vindo direto aqui. Por quê? Porque ele recebeu um panfleto na casa dele. A Shunanda Didi recebeu um panfleto na mão dela. Então temos poucos devotos, mas 2 desses devotos, praticamente, de quem frequenta o templo, 30% de quem frequenta o templo hoje, veio pelo panfleto. Imagina se nós, desde 2 anos, mais de 2 anos, foi em maio de 2019 que nós entregamos os panfletos na rua, eu, o Mathuranath Prabhu e a Shrimati Devidasi. Algumas vezes só nós saímos para a rua, creio que não deu 10 vezes, e um terço dos devotos que frequentam o Templo de São Paulo vieram daí. Então nós temos sim que sair e distribuir, não temos que guardar para nós temos que distribuir a consciência de Krishna. Então é o que foi falado aqui. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele era o general que abriu guerra contra a ilusão, contra a Maya. Ele abriu guerra contra as outras filosofias erradas.
Ele não abriu guerra somente contra a má ilusão, contra as outras filosofias erradas, que acham que você tem que, para ser um santo, você tem que ir para uma montanha, para uma fazenda, se isolar, ficar longe de todo mundo, se dedicando somente a você, sem pregar. Não, não é isso que Mahaprabhu quis, que ele quer, na verdade, não é isso que ele quer, não é isso que Srila Bhaktisiddhanta quer, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Eles não querem que a gente se retire, eles querem que nós preguemos. Temos que pregar. Temos que pregar. Srila Acharya Maharaj falou para um devoto uma vez, no Zoom, falou para o devoto, você está aí retirado de todo mundo, longe de todo mundo, não tem uma aldeia perto de você, não tem uma cidadezinha perto de você, vá lá pregar. O nosso caminho é pregação, não é se isolar. Não temos que nos isolar. Não é isolamento, não é caminho de babagem, ficar o dia inteiro cantando a japamala. Não é o caminho de falar, eu vou me retirar. Não, temos que ir para o lugar que tem mais gente e caída. Como foi falado aqui, Nityananda Prabhu, ele foi pregar para os mais caídos. Para os mais caídos. E todo mundo no Ocidente é caído, pelo menos a grande maioria. Então, para qualquer um que você pregar, você não precisa procurar quem é o mais caído. Não precisa procurar, todo mundo é caído. Nós somos caídos, todo mundo é caído. Não precisamos ter o trabalho de procurar. É só sair na rua de porta em porta ou distribuir no farol, não importa. É só distribuir a consciência de Krishna. Estamos fazendo o que Nityananda Prabhu quer, o que Mahaprabhu quer, o que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada quer. Não precisa ser sannyasi para pregar. O grihasta também tem que pregar. Todo mundo tem que pregar. O chefe de família, todo mundo tem que pregar. Não é somente o monge, não é somente o brahmachari, não é somente aquele que veste laranja. Todo mundo tem que pregar. Pregar é, como foi falado, kirtana. É o principal, é o que Mahaprabhu mais gosta que nós façamos, é pregar. Pregar a consciência de Krishna da forma correta. Então nós temos sim que sair. Então está combinado já, né? O Jaya Krishna vai, domingo depois do almoço, a Vanessa vai também. Então já temos 3. Eu, o Jaya Krishna e a Vanessa. Quem está assistindo aí, ou quem não está assistindo também, que quiser ir, nós vamos. Eu vou colocar no grupo do Templo de São Paulo, convidando quem quiser. Temos muitos panfletos. Vamos fazer depende das pessoas que vierem, eu vou fazer um roteiro, vai um do lado da rua, o outro do outro lado da rua e vamos de porta em porta colocando. Se não tiver ninguém na porta, nós colocamos na caixinha do correio, porque dá efeito também. Porque somos poucos e se você for bater de porta em porta, como faz o Testemunho de Jeová, você vai demorar 10, 20 anos, nem estarei mais aqui e não fizemos nem um quarteirão, nem 2 quarteirões, porque somos em poucos. Então nós vamos distribuir de que forma? Caixinha de correio. Ah, não tem caixinha de correio? Não há problema, vamos colocar no portão, onde a pessoa vai abrir a chave assim. Eu ensino como é que é, tem toda uma manha já de fazer isso. A pessoa vai abrir a chave, ela já vê lá o panfleto. Não vai jogar no chão, enfim, como um distribuidor de panfleto faz. Ele joga no chão, ele joga um bolinho assim de panfleto, e o dinheiro de Krishna, o dinheiro do devoto é o dinheiro de Krishna. Alguém pagou por esses panfletos. Então nós temos que distribuir nós mesmos, tomar cuidado com o cachorro, sim, né, que está lá escondidinho por trás do portão, temos que tomar cuidado, mas não importa. Estamos fazendo serviço para Krishna. Se você for mordido distribuindo panfleto, era o seu karma ser mordido. E Srila Acharya Maharaj falou uma vez, se você se machuca fazendo serviço devocional, você é mordido, por exemplo, no braço, se você não estivesse fazendo serviço devocional, você podia ter perdido o braço. O teu karma era de repente de perder o braço. Quando Krishna vê você fazendo serviço para ele pode aliviar isso. Não que isso vai acontecer, mas Krishna pode tudo. Krishna pode tudo. Então, se você for mordido por um cachorro, não se preocupe, porque era o seu karma de qualquer jeito. Então, já está marcado, domingo, depois do almoço, em torno de 14 horas, nós vamos sair
até mais ou menos 17 horas, vamos fazer a distribuição, até escurecer. Agora está escurecendo cedo. 3 horas de distribuição de panfletos dá para distribuir em muitas casas. Em muitas casas. E esse horário já não tem sol forte, é só levar uma blusa porque a noite vai esfriar. Então já está combinado, quem quiser, eu vou colocar no grupo, como eu falei, mas temos que seguir o que o Guru orienta, não o que a nossa mente quer. Muitas pessoas já me falaram, isso não funciona mais. O que funciona agora é a internet, o que funciona agora é Instagram, o que funciona agora é Facebook. Também, mas não vai nunca perder o efeito você ir de porta em porta como os gurus querem. Não vai perder o efeito, nunca vai perder o efeito. Nós temos exemplos disso do Testemunho de Jeová. Aqui, umas 6 casas do lado do templo aqui, tem um templo Testemunho de Jeová. E eles têm aula de espanhol também. 2 ou 3 dias por semana eles têm aula de espanhol, por quê? Porque na Moca tem muito boliviano. No Belém, na Moca, no Brás, tem muito boliviano. E os bolivianos, eles aderiram ao Testemunho de Jeová, por quê? Por que eles não aderiram ao Hare Krishna, a nós, Gaudiya Vaishnava? Porque ninguém saiu distribuindo para eles a consciência de Krishna. Eles se abrigaram aonde? No Testemunho de Jeová. E está cheio. Agora eles estão em pandemia, eles estão, sei lá, eles estão fechados por enquanto. Mas eles colocaram aula em espanhol para eles compreenderem a filosofia do Testemunho de Jeová. Porque eles vão de porta em porta. Normalmente vão de 2 em 2, eles batem a porta, todo mundo fala, ih, aquele cara chato, é Testemunho de Jeová. Não importa, eles estão servindo Deus mais do que nós. Nós não saímos para distribuir como eles saem. Você acha que eles não estão servindo Deus? Claro que estão. Deus gosta que todo mundo distribua a consciência dele. A consciência dele é diferente da nossa, que eles seguem, é diferente. Mas eles estão servindo Deus. Eles estão indo lá, de porta em porta. Eles saem com roteiro de sábado e domingo, casais, ou homem com homem, mulher com mulher, não importa. Eles saem e fazem o serviço deles. E nós temos que não pegar o exemplo deles, mas pegar o exemplo de Mahaprabhu, de Srila Bhaktisiddhanta, de Nityananda Prabhu. Eles falaram para fazermos. Nós não estamos copiando o Testemunho de Jeová, porque Mahaprabhu veio antes deles. Eu creio que sim, não sei quando foi criado essa ramificação do cristianismo da Testemunho de Jeová. Mas Mahaprabhu veio há 536 anos atrás. Então, vamos começar vamos retomar a distribuição e se ficar um grupo grande vai ser muito bom. Todo domingo à tarde a gente sai para distribuir. E quem não pode de sábado não, domingo à tarde. Quem não pode de domingo à tarde, venha sábado à tarde, não há problema. Quem não pode de sábado à tarde e quiser durante a semana, eu vou também. É só combinar, eu vou de um lado da rua, a pessoa vai do outro lado e a gente vai distribuir. Quanto mais fizermos isso, melhor para o templo, melhor para a nossa vida devocional e para a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então temos que fazer isso sim. Tem alguma pergunta, Jai Krishna? Tem, Vanessa? Deixe-me ver aqui. A Ana Purnadidi, ela perguntou assim, quando nós estamos fazendo seva, o nosso karma pode melhorar? Não. Karma é uma coisa, serviço a Deus é outra. Se você se render totalmente a Deus, Ele tira todo o teu karma. Mas melhorar, não. Quando eu falei agora, provavelmente você fez essa pergunta, porque quando eu falei que você podia perder o braço, né? E aí Krishna pode te aliviar. Mas Ele vai te aliviar se Ele fizer isso. Se Ele fizer isso, Ele vai te aliviar para você continuar a servir. Não é te aliviar para você desfrutar com aquele braço.
Isso pode acontecer, tudo pode acontecer. Krishna levantou a colina de Govardhana com 7 anos de idade, com o dedo mínimo da mão esquerda. Se ele pode fazer isso, ele pode fazer tudo. Mas ele vai fazer, ele que decide, não somos nós. Nós fazemos o serviço, como diz Srila Siddhar Maharaj, você tem que fazer sem querer nada em troca. Vai acontecer, você vai receber algo em troca. Se não receber algo em troca de mérito espiritual, tudo bem, está sob a jurisdição dele. Nós temos que oferecer a comida no altar. Ele aceita a comida? Não importa se ele aceita ou não aceita. Nós temos que fazer. Não temos que ficar pensando, será que ele aceitou a oferenda? Temos que fazer. Se ele quiser, ele aceita. Se ele não quiser, ele não aceita. Então, Annapurna Didi, karma é uma coisa, mérito espiritual é outra. O serviço devocional vai te dar mérito espiritual. Quem faz o serviço devocional pensando, eu vou fazer o serviço porque aí Krishna vai tirar o meu sofrimento material. Não, não é assim. Não podemos nem pensar isso. Uma das ofensas ao Santo Nome é você cometer atos errados durante o dia e à noite você cantar japa para livrar você do que você fez errado. E tudo que fazemos errado produz karma. Então, é uma das ofensas ao Santo Nome. Você cantar a Japamala, ou eu cantar, ou qualquer um cantar a Japamala, cantar o Santo Nome, querendo tirar o que fizemos errado durante o dia, ou de ontem, ou o que for. Nunca o Santo Nome vai se revelar para nós se estivermos fazendo isso. Enquanto o Santo Nome não se revelar, você nunca vai atingir Sharanagati, a entrega total. Você nunca vai ter amor puro por Deus enquanto o Santo Nome não se revelar para você. Para mim, para quem for. Quando eu falo você, não estou falando de você, Annapurna Didi. Para todos nós. Então, não. O serviço devocional não vai tirar nem aliviar o karma de ninguém. Ele só tira, como eu expliquei, é uma exceção. Se você se entregar totalmente o corpo, as palavras e a mente a Deus. É o voto do sannyasi. Mas não precisa ser sannyasi para fazer isso. Você pode ser um grihasta sim. Você pode ser um chefe de família, uma mãe de filhos. Você pode ser o que for. Não precisa vestir roupa laranja para se render a Deus. Não precisa. É uma das formas, mas não é necessária. E Srila Chara Maharaj, quando veio em 2010 para o Brasil, aqui em São Paulo, no restaurante Prema, ele falou lá, tem muito grihasta que faz muito mais serviço do que muitos sannyasis. Tem grihasta que é muito mais dedicado do que sannyasis. Ele falou isso em 2010. Alguém deve ter gravado. Na época eu não tinha o gravador ainda. Eu só comprei o gravador quando fomos para Campos do Jordão. Então eu tenho todas as aulas gravadas de Srila Chara Maharaj em Campos do Jordão. Mas quando ele estava no Prema, ou ele estava na casa de Shripata Tapasi Maharaj, eu não gravei, mas alguém pode ter gravado. Mas ele falou isso. E quem estava lá vai lembrar disso também. Então, qualquer um pode se render a Deus. Não é necessário você vestir laranja. Claro que você vestindo laranja, açafrão, você vai fazer outros votos. Você vai fazer o voto de celibato, você vai largar a família, enfim, é mais propício para você se dedicar. Você vai morar num templo. É muito mais propício. Mas um grihasta também pode se render totalmente a Deus. Não tem problema algum. Estamos no finalzinho aqui da leitura. E depois eu abro para perguntas. Mas se quiser fazer agora, tem alguma... Não tem, Vanessa? Vai pensando aí. Então pega o microfone. Já Krishna tem uma pergunta. Como você comentou, a Chara Maharaj falou que tem muito grihasta que faz mais seva que um sannyasi, né? E então é possível um grihasta mesmo com uma família e filhos, mas essa família, se ela for Vaishnava, ela vai ter que fazer o serviço devocional, né? Ela vai ter que fazer
e não atrapalhe ele no serviço, muito pelo contrário, incentive ele a servir mais, é possível então ele entrar em Sharanagati? Sim, é possível. Depende da pessoa. Se a pessoa tiver um sadhana extremamente forte, a família pode perturbar ele. Ou ela, né? A gente está falando em homem, mas ela também. Se a pessoa tiver um sadhana muito forte, o desejo, a ânsia, começamos a ler, esse livro falava de ânsia, né? Não sei se vocês lembram, a ânsia de querer servir, de querer se render a Deus. A pessoa, se tiver uma ânsia muito grande, o sadhana muito forte, a família pode até querer atrapalhar, mas não vai conseguir atrapalhar. A família não vai conseguir atrapalhar. Ninguém atrapalha um devoto de Deus. Ninguém atrapalha alguém que quer Deus. Ninguém atrapalha. Claro que se a família for uma família Vaishnava, a mulher Vaishnava, os filhos você cria no Gaudiya Vaishnavismo, claro que ajuda. Mas se a pessoa tiver muita determinação, muita vontade, loulya, né, entusiasmo, utsaha, ele não importa com quem ele está morando, aonde ele mora, não importa nada. Se a pessoa tem isso com ela, ela vai conseguir. Você pode morar num templo e não ter vontade. Não ter vontade. Silachara Maharaj falou, quantos brahmachari ele via dormindo e não indo para o Mangal Arati. Brahmachari, aquele que está vestindo laranja, ele fez o voto para o Guru, que ele ia ser celibatário, que ele ia ser um estudante, que ele ia servir, e ele fica dormindo até tarde. Então a roupa não quer dizer nada, ela ajuda. Por quê? Porque você vai morar num templo. Mas Silachara Maharaj também falou, se você está num templo, um brahmachari ou uma brahmacharini, porque mulher também pode vestir açafrão, não tem problema algum. E aí ela está lá, ou ele está lá, mas a cabeça dele está pensando no desfrute, ele está pensando em, sei lá, comer boga, ele está pensando em comprar um celular novo, ele está pensando em namorar, mesmo ele sendo celibatário, ele está pensando em namorar. Silachara Maharaj falou uma vez, eu não quero aqui comigo, ele falou, eu prefiro um casal grihasta, eu prefiro um casal homem e mulher, ele falou, casados, aqui para me ajudar do que um brahmachari. O brahmachari só vai querer mulher, ele pensa em mulher o dia inteiro. Silachara Maharaj deu uma aula falando isso. Ele pensa o dia inteiro em mulher. O sannyasi quer ser guru, o sannyasi quer guirlanda. Tem uma aula de Acharya Maharaj falando sobre isso. Eu não lembro que ano foi, mas tem uma aula dele falando sobre isso. Eu me lembro muito bem da aula. Então ele falou, eu prefiro aqui comigo um casal, marido e mulher, para servir. Porque o marido está tranquilo, a mulher está tranquila e eles não querem fama e poder. Ele falou isso. O sannyasi sempre quer poder e fama. Ele tem uma posição, ele quer guirlanda, ele quer ser guru. Então, sim, um grihasta pode servir mais do que quem veste laranja. A gente tem exemplos disso. Temos Tapasi Maharaj, antes dele receber sannyasi, nos últimos 1 mês e meio de vida, 1 mês e meio de vida antes dele abandonar o corpo, nesse plano, ele recebeu sannyasi Shila Acharya Maharaj. Mas antes, quando ele era grihasta, ele era muito mais rendido que muito sannyasi. Muito mais rendido do que muito sannyasi. E ele vestia branco. Ele era chefe de família, ele tinha mulher e filho. Então, não tem problema algum, Jaya Krishna. Mas se a pessoa tiver a vocação, ela tiver esse sukriti, na verdade não é vocação, é sukriti, para ir morar num templo e servir integralmente 24 horas, será muito bom, claro, para o templo e para a pessoa. Silachara Maharaj falou, temos que ter pessoas trabalhando 24 horas no templo. Ele falou isso em aulas que não é tão antiga, deve ter 1 ano. Ele falou, precisamos de pessoas morando no templo. Nós precisamos de pessoas trabalhando 24 horas no templo. Não é somente distribuir panfleto domingo à tarde, como a gente vai fazer. É alguma coisa? Claro que é. Fazem 2 anos que não saímos. Mais de 2 anos. Vai ser ótimo. Mas você imagina todo dia ter alguém morando no templo e pegar um período e sair distribuindo panfletos. Todo dia.
você vai ter sempre gente nova no templo, moradores próximos. Quando a gente saiu distribuindo, que eu falei, não foram 10 vezes, foram menos de 10 vezes, todo dia praticamente tinha gente nova. Teve um dia, eu tirei foto, acho que está no Facebook, no WhatsApp, eu não sei. Teve um dia que tinham 6 pessoas novas no templo, no mesmo dia. Por quê? Porque vieram pelo panfleto. Então, morar no templo, sim, é muito bom a pessoa se render. Mas a pessoa também que tem a tendência, ela quer ter uma família, ela quer ter filhos, não há problema. Leve o seu filho. Eu assisti uma aula esses dias, não sei se você ouviu, de Srila Ashara Maharaj de manhã. Foi a semana passada, acho que foi quarta, quinta, que eu assisti. Ele falou, Gurudeva falava, você não obrigue seu filho a fazer nada. E aí ele comentou que tem uma criancinha lá, uma menininha, tem 1 ano e pouquinho, se eu não me engano, que está lá no templo de Tiku, com a mãe. Eu não lembro o nome da devota, mas ele falou que a mãe presta reverência para o altar e ele viu a menininha prestando reverência com 1 ano e meio. Ele falou, você não pode obrigar seu filho a ir, obrigar o seu filho a fazer nada. Dê o exemplo. Se você quer um filho que continue na consciência de Krishna, vá para o templo. Leve o filho no templo. Se o filho está perturbando na hora da aula, leva ele num lugarzinho para ele acalmar, depois volta com ele. Agora, você nunca leva o filho no templo, você é casado, nem você vai no templo, você não leva o filho no templo, como você quer criar uma família Vaishnava? Você não oferece comida, não cozinha e não oferece comida, como você quer ter uma família Vaishnava? Temos que fazer a prática correta. Se você quer uma família Vaishnava, você tem que fazer a prática correta. E a prática correta é ir no templo. A prática correta é cozinhar e oferecer a comida no altar da sua casa. Todo devoto tem que ter um altar. É outra aula de Srilacharya Maharaj falando. Mas as pessoas não escutam a aula dele. As pessoas não lêem a aula dele. Tudo bem, escutar agora não dá mais. Mas tem tudo isso. Tem 11 anos de aula no site internacional. E não tem desculpa de falar que não sabe inglês. Joga no Google Tradutor. Uma coisa ou outra você vai perder, mas você vai entender 95% do que ele está falando. Mas a pessoa não escuta o Guru. Ela não lê o que o Guru falou. Como que ela vai conseguir seguir corretamente? Primeiro que ela não tem nem vontade de ler o que o Guru falou. Mas se você tem uma família, você quer uma família, você segue o que o Guru fala, tem uma família Vaishnava, você vai ter uma família Vaishnava. O seu filhinho vai querer ir no templo. O seu filhinho vai querer honrar a prachada. Ele não vai querer comer carne. Ele não vai, entendeu? Você tem que ter sim. Nós temos um exemplo na nossa missão, Premananda Prabhu e a Lila Sundari Didi. Eles têm 4 filhos agora. O Sanjaya, é o segundo filho. A primeira é a Jaya não sei o que, eu não lembro, né, mas é Jaya Devidasi. E os outros eu não sei o nome, porque são pequenininhos. Eu nem conheci eles ainda. Tem um que é nenê ainda. Mas ele, todo dia, ele tem um Sirigiriraj na casa dele. Ele oferece a comida, ele cozinha, ele e a esposa oferece a comida, a filha já faz puja. A filha faz puja. Eles cantam Mahamantra. Enfim, ele tem uma família Vaishnava. Por quê? Porque desde pequenininho, ele levou o Sanjay para a Índia, o menino tinha menos de 1 ano. Menos de 1 ano de idade, ele levou uma criança de colo para a Índia, para participar de um parikrama. Claro que ele vai ter uma família Vaishnava. Claro que Krishna está feliz com ele. Ele está fazendo uma família Vaishnava. Então, não há problema. Mas se a pessoa tem o sukriti, o mérito de receber um açafrão ou morar no templo como Girihasta, não precisa vestir açafrão para morar no templo. A Bimala Devidasi, hoje acho que ela não está aqui assistindo, mas ela vai assistir depois, porque ela sempre assiste. Ela está fazendo serviço agora, ela mora na Califórnia.
Tem dias da semana que ela faz serviço, ela faz arati, ela distribui panfleto, ela coleta dinheiro na rua, doações, e ela assiste depois a aula. A Bímola é um exemplo disso. Ela tem mais de 30 anos rendida de roupa normal, ela não vestiu açafrão. Então não precisa morar no templo e vestir açafrão, mas sim, se você morar no templo, se você largar tudo, falar, eu quero me dedicar a Deus, eu vou largar minha mãe, meu pai, e Krishna fala isso. Se você me servir, eu tiro todo esse débito que você vai ficar de largar a família, a mãe, o pai, o emprego. Esse dharma social ele tira. Você pode sim se render. Se você tiver Sukriti, você vai ser como a Bímola. Está há mais de 30 anos servindo, não largou. Se você não tiver tanto Sukriti, você vai servir durante alguns anos e sai. Você vai para o mundo material querer ganhar dinheiro, querer casar, querer namorar, querer desfrutar. Mas aquele tempo que você virou, você ficou no templo, Silachara Maharaj já falou isso. Uma devota perguntou para ele, Silachara Maharaj, pelo Zoom, ela falou, e os devotos que moram no templo e depois saem, e eles ficam reclamando, eu perdi 8 anos da minha vida, eu saí do mercado de trabalho, como que eu vou arrumar emprego, 8 anos no templo? Claro, você vai ficar desatualizado. Mas Silachara Maharaj, qual foi a resposta dele? Foram os 8 anos melhores da vida dessa pessoa. Os melhores anos desse corpo dele foi quando ele serviu, ou ela, não sei, serviu no templo, rendido, 24 horas por dia. Então, mesmo que a pessoa abandone depois, é o melhor tempo que ela vai viver naquele corpo, nessa vida, o tempo que ela serviu integralmente. Porque quando você sai para o mundo material, é muito difícil. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro para comer. Silachara Maharaj é uma outra aula dele. Tem muitas aulas dele, é só começar a ler. E ele falou em outra aula, você vai morar numa casa, vai ter uma família, você tem que sair para trabalhar, para comprar a comida, para colocar. Você vai ter que pagar conta de água, você vai ter que pagar conta de luz, você vai ter que pagar conta disso, você vai ter que pagar conta daquilo. Você está no templo, você não paga nada. Krishna faz o arranjo, mas quem vai comprar a sua comida? Os devotos. Krishna vai fazer o arranjo. Você não precisa trabalhar fora para morar no templo. Ele faz o arranjo de tudo. Você não vai precisar de nada. Mas como que eu vou ter sabonete, shampoo, isso, aquilo? Krishna faz o arranjo. E algum devoto, se é muito austero aquele templo, algum devoto quando visita dá isso. Claro que você não vai ter uma vida no templo com o conforto que você tem na sua casa, com ar-condicionado em algumas casas, com tomatinho cereja, né? De vez em quando pode acontecer, se alguém trouxer uma doação de tomatinho cereja, a gente oferece no altar. Mas a gente compra o tomate normal, que custa R$5 o quilo. Quanto custa 1 quilo de tomatinho cereja? Sei lá, é muito caro. Então você não vai comer isso. Você vai ter uma vida simples, pensamento elevado. Você vai ter uma vida servindo Deus, usando a roupa sempre igual. Usando dote curta ou roupa branca, sempre igual. Você não vai andar de roupa de marca. Você não vai andar de sapato que custa sei lá quanto. Meu sapato, eu comprei ele na Itália, ou é um sapato italiano. O que isso interessa pra gente? O sapato, a função dele é você não pisar na sujeira e nem molhar o pé. Não interessa se é italiano, se é brasileiro, de onde é. E no templo nem sapato você precisa, porque você anda o dia inteiro com meia no máximo. Então, quem quiser se render, claro, se renda. Tem que ter uma boa fortuna para acontecer isso, se renda. Né? Não estou obrigando ninguém a fazer isso, nem Silachara Maharaj, ele falava. Eu não obrigo ninguém a se render, ninguém a ir para o templo. Mas quem quiser, claro que é bom. É claro que é bom, esse é o caminho. Se você não fizer isso nessa vida, e você está fazendo a prática correta, algum dia você vai morar num templo. Algum dia você vai morar num templo. Algum dia você vai fazer da sua casa um templo. Porque como o Premananda Prabhu, ele não mora no templo, mas a casa dele é o templo. Todo dia tem arati.
Todo dia tem oferenda de boga. Todo dia tem o canto do santo nome. Isso é uma casa que virou um templo. Isso é uma casa que virou um templo. É possível? Sim, é possível, mas é difícil. E aí tem a opção também de morar no templo, né? Tem mais alguma pergunta? Tem pergunta, Vanessa? Falta muito pouquinho para terminar. Vamos terminar essa parte da leitura. Então, posso perguntar? Essa verdade é... Oi? Posso fazer uma pergunta para terminar? O quê? Posso fazer uma pergunta para terminar? Pode, aí a gente volta, a gente volta aqui. Amanhã a gente volta, tá no 4 minutos e meio. Vocês lembram? Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. É pleno e simples. Não. Porque elas... 3 minutos. O total dá 4,5, vamos ler amanhã a partir do 3º minuto. Pode fazer a pergunta, Jai Krishna. Bhaktivinoda era pai de família, né? Teve 11 filhos. Você sabe falar se a família dele ela foi desfavorável a ele seguir o caminho Vaishnava ou não? Ele com essa quantidade de filhos. Eu não sei se a família foi desfavorável, mas se a família foi desfavorável, ele não se importou com isso. Porque ele dormia em 1h30 ele fazia tudo. Ele tomava banho, ele comia, ele dormia. Toda a atividade dele material em 1h30 por dia. Provavelmente ele não se dedicava à família. Como matéria. Ele não se dedicava à família como matéria. Temos a história de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Deixa-me ver se é isso mesmo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele nunca chamou o pai dele de pai. Ele nunca chamou Srila Bhaktivinoda Thakur de pai. E uma vez o irmão dele, não lembro se era mais velho ou mais novo, o irmão dele falou para ele, você, o pai gosta mais de você. Ele falou, aí que está a diferença. Eu nunca chamei ele de pai. Você chama ele de pai. Tem uma passagem, eu não sei onde eu li isso, mas tem uma passagem, ou foi Gurudeva ou Guru Maharaj que falou. Então, se ele tinha alguma dificuldade com 11 filhos, ele era magistrado, ele trabalhava na corte, né? Ele trabalhava lá, ele era um magistrado, mas isso aí interrompeu ele? Claro que não, ele é Mahajani. São poucos os Mahajanis, uma alma extremamente elevada. Quem é Mahajani? Shukadeva Goswami, que falou Bhagavatam. Narada Muni, vê só o calibre dos Mahajani, Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, com certeza, se a família atrapalhava, quer dizer, a família não atrapalhou ele. Se a família tentou, não conseguiu. Não conseguiu. Claro, um devoto puro, quem que atrapalha um devoto puro? Ninguém pode ir com um devoto puro. Isso está nas escrituras também. Ninguém pode ir com um devoto puro de Krishna. Nem Maya. Nem Maya. Ela não pode ir com um devoto puro. O devoto puro nunca vai cair. Nunca vai cair. Maya dá o teste e ele passa. Né? Mas não tem pergunta? Não? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Aí a Vanessa vai cantar o Nama Sankirta pela 2ª vez. Como? Tridanoni. Miguel Ângelo. Hari Dudas. Ivo Júnior. Lili Farias. O Daniel. Miguel Ângelo, ele falou. Yashira Acharya Maharaj Ki, Dandavatos devotos, por favor, perdoe-me minhas ofensas. E a Mitra Dasa. Esse foi o comentário dele. Tá. São essas pessoas. Tá. Dandavatos a todos, uma boa noite, até amanhã às 19 horas.